Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Teoria das Restrições. Os tópicos a serem abordados nessa aula são restrição, regras que regem a teoria das restrições, aplicação e implementação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever o que é uma restrição, aplicar a teoria da restrição. Restrição é tudo aquilo que impede uma organização de atingir os seus objetivos. Também chamada em administração da produção, aqueles gargalos, que se eu não tenho os meus gargalos de produção bem resolvidos, com estrutura, com foco, com estoque de segurança para os meus gargalos, eu crio uma restrição em todo o meu sistema. Percebam que a restrição, dentro de uma indústria, é aquela fase da minha operação que impede que todo o processo, literalmente, ande para frente. Como assim? Já pensou se eu tenho ali, visualize todo um processo industrial. E a fase de compras, ou seja, aquela equipe que faz os pedidos junto aos fornecedores, pedidos de insumos, matérias-primas que vão passar em breve por um processamento, suponha que eles peçam abaixo do necessário à produção. Bom, de nada adianta essa empresa ter uma área de vendas proativa, engajada, que busque novos clientes a essa organização, porque simplesmente eu não vou conseguir atender aos pedidos. Por que não? Retomando a ideia, a nossa área de compras não está fazendo um bom trabalho. Então percebam que nós temos uma restrição ali. É um ponto fraco do meu processo. A corrente está frágil, existe um ponto da minha corrente que se eu puxar um pouquinho mais forte, ela estoura. Isso não pode acontecer. Eu preciso que toda a organização esteja sólida, todas as fases conectadas, alinhadas, para que a organização consiga passar pelas diversas turbulências aí de mercado, o que é natural, sem que a corrente estoure. Identificar a restrição. Restrição, mais uma vez. Se eu não consigo identificar onde está a restrição da minha empresa, o porquê que ela não consegue deslanchar, pode ser um caminho sem volta. Talvez a restrição esteja num departamento, talvez na quantidade de insumos que eu tenho feito aí de compras, não precisa tanto, a quantidade está acima da demanda prevista, o que ocasiona um alto custo de pedido, custo de armazenagem. Pode ser também que no momento que eu agrego valor ao insumo, ou seja, na fase de processamento, as operações estejam desconectadas. A fase 1 precisa terminar e encaminhar para a fase 2. A fase 2 termina e encaminha para a fase 3. A fase 3 para a fase 4 e assim por diante. Porém, na prática, a fase 1 termina e entrega para a fase 3. A fase 2 não recebe. E aí eu tenho uma falta de comunicação, falta de ordem, improviso, desorganização. Isso pode criar uma série de situações de restrição. Porém, quando eu identifico aquele ponto que é o elo fraco ali da minha empresa, é ali que a minha corrente está estourando, é ali que eu preciso reforçar, bons frutos podem vir. Regras que regem a teoria das restrições. Termo em inglês TOC, Tariff of Constraints, ou seja, teoria das restrições.
O que ela faz? Visualizem esse cenário. Eu tenho assim um recipiente cheio de água. A ideia é que ele passe por um filtro e vá para um outro recipiente, tudo bem? Até aí, beleza. Só que eu coloquei uma terceira fase no meio que só atrasou o processo. Visualizando, não teve nenhuma finalidade. É um tipo de situação que não precisava estar ali. Já viu aquela situação, por exemplo, que você se depara com um obstáculo e você se pergunta, mas por que tem esse obstáculo? Precisaria de fato dessa fase? Será que isso não atrasa o processo como um todo? São perguntas que eu devo fazer. Numa organização, atentem-se, é importante que eu identifique o meu gargalo. O que é o meu gargalo? Gargalo é aquele ponto mais importante de uma organização. Ali é todo o foco que ela tem que ter. No sentido de direcionar recursos, pessoas, estoque de segurança. O meu gargalo não pode ter nenhum tipo de restrição que impeça ele de desempenhar as suas atividades na sua plenitude. Você tem que deixar o recurso gargalo, vejam a expressão, voar abaixo. Sim, deixem o gargalo livre, sem nenhuma restrição. Porque senão a empresa não consegue atingir os seus objetivos. Conquistar novos clientes, fatias de mercado, lucro. Aplicação e implementação. Devemos identificar a restrição do sistema, calcular a rentabilidade por unidade de recurso consumida na restrição, subordinar o sistema à restrição, romper ou elevar a restrição do sistema, identificar a nova restrição do sistema caso a restrição seja rompida. Em outras palavras, a organização, ou seja, a administração, que vai planejar, organizar, dirigir e controlar, visando que a sua produtividade seja constantemente aumentada, deve a organização a todo momento identificar quais são as restrições. Ou seja, aquilo que impede a organização de atingir os seus objetivos. Conquistar novas fatias de mercado, lucro, padrões elevados de qualidade, dentre outros. Para isso, o que eu preciso? Onde estão os meus gargalos? Quais são os recursos gargalos? Ou seja, aqueles recursos que a empresa precisa direcionar todos os esforços dela, porque eles são a parte mais importante de uma organização. Os gargalos não podem ter nenhum tipo de obstáculo que impeçam eles de, literalmente, possibilitar a organização de crescer. Trouxe para vocês uma dica. Saiba mais lições do filme A Meta para o controle de estoques nas organizações, nas empresas. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre teoria das restrições. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!